Boa noite, vamos começar hoje o segundo passo dos 12 passos. Estou eu aqui com meu livrinho, com meu resumo, na verdade, né? Que é mais um capítulo grande, o próximo capítulo é bem pequenininho. Eu vou ler ele todo aqui para vocês semana que vem, mas o segundo passo também é grande. Então, eu fiz um resumo para passar aqui para vocês sobre os 12 passos, tá? Então, antes da gente começar os 12 passos, teve uma coisa muito interessante quando eu estava aprendendo, né? Quando eu ainda estou aprendendo, né? Mas que foi o começo dos 12 passos. Então, toda vez que a gente vai falar dos 12 passos e também mentalmente, a gente fala, eu sou a Nara, né? Você fala o seu nome, filho amado de Deus. Estou usando os 12 passos para melhorar nisso, nisso, nisso e naquilo. E aí, uma das participantes falou assim que uma das coisas que quando ela estava passando por problemas, ela lembrava demais, era exatamente isso, acredita? Que eu sou um filho amado de Deus e que eu estou usando 12 passos para melhorar minha vida. Pensa. Então, assim, até aquelas mínimas coisas que a gente acha que não tem importância, elas têm importância, né? Os 12 passos, eles foram muito bem estudados pelo Dr. Bob, né? Ele e o companheiro dele, que eu não lembro agora o nome, eles fundaram, eles fizeram os 12 passos exatamente para isso, para melhorar a vida das pessoas. No começo, e quando eles fizeram, era só para as pessoas, para os dependentes químicos de álcool. Mas hoje os 12 passos são usados para tudo, inclusive para nós que queremos melhorar a nossa vida, né? Então, vamos lá começar, né, o estudo dos 12 passos hoje, né? E começando com o segundo passo, tá? Então, vamos para o segundo passo. Então, no primeiro passo, o que a gente fez? A gente admitiu a nossa impotência e porque a gente tem problemas e esses problemas a gente não conseguiu resolver, não está conseguindo resolver. Então, primeira coisa é admitir, a segunda coisa é confirmar, né, que tem um problema e não conseguiu resolver ele, tá? No segundo passo, a gente reconhece a necessidade de acreditar e depender de algo maior do que nós mesmos para conseguir fazer essa mudança. Então, aqui a gente está reconhecendo que nós não somos o centro do universo, que nós não somos o centro do mundo, tá, gente? Então, a primeira coisa que o segundo passo faz com a gente é isso, tirar a gente do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo e falar assim, olha, você não é tudo na vida, você precisa de um ser superior para te ajudar a resolver seus problemas, porque você sozinho não está dando conta. Então, vamos usar os 12 passos e vamos pedir para Deus para fazer a mudança que a gente tanto necessita. Tá? Então, nós podemos reconhecer as dolorosas consequências em continuar errando e permitir que os outros sejam esse poder superior. Então, a gente erra e às vezes a gente coloca esse poder, né, na mão dos outros. Então, o segundo passo ele vem falando isso. Você está errando porque você não está conseguindo resolver seus problemas, e aí muitas vezes você deixa para outras pessoas resolverem ou deixa problema para os outros. E isso não é bom, né, gente? A gente precisa saber resolver os nossos problemas, né? Então, nós precisamos experimentar a humildade e permitir que os outros reconheçam e vejam que nós estamos mudando, tá? Nós precisamos aliviar-nos de nossa grandiosidade e de nossa obsessão pelo controle. Então, olha, o primeiro passo já foi pesado, mas o segundo veio pegando com tudo, né, gente? Então, nós precisamos deixar de lado, né, a nossa grandiosidade e a nossa obsessão pelo controle. Então, aquele negócio, relaxa, tá? Relaxa, fica tranquilo, fica calmo. Às vezes a gente é muito importante, outras vezes a gente não é muito importante. Então, a gente precisa relaxar nessas horas, tá bom? Então, vamos lá. Começamos a ver
como esses padrões de pensamento e comportamento tornam nossas vidas incontroláveis. Então, olha, a obsessão pelo controle e se achar grande demais faz com que nossa vida seja incontrolável. E nós precisamos acreditar que existe um poder maior que nos tire dessa insanidade. Lógico, né, gente? Deus é Deus, só Deus consegue fazer tudo, só Deus é tudo. Então a gente precisa sair dessa insanidade de que nós somos, né? Pessoas ou deuses, nós somos deusinhos, nós não somos deusinhos, tá? Nós somos filhos de Deus, mas nós não somos deuses, tá bom? Então, olha só. Quando crianças, nossos pais e outras pessoas foram esse poder maior do que nós. Se essas experiências nos deixaram incapacitados a confiar, é possível que tenhamos dificuldade em depender de algo ou de alguém, inclusive de nós mesmos. Então, vamos começar a falar sobre a criança ferida, sobre as nossas feridas emocionais. Então, aqui a gente já tem um problema grave e sério, que é o problema que a gente teve no começo da nossa infância, no começo da nossa existência. Isso realmente deixa marcas, isso realmente dá problemas. E aí, a gente precisa começar a dividir o que é passado do que é presente, para que eu possa ter um bom futuro, tá? Então, olha só. Mesmo se esse poder maior do que nós era abusador, mau, implacável ou indisponível, também podemos ter acreditado que não éramos dignos de ser amados ou de receber atenção. Quando buscamos ajuda, soltar o controle pode se converter em uma perspectiva aterrorizante. Então, quando nós temos a nossa criança ferida, muito ferida, soltar o controle é difícil. A gente quer controlar tudo, 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 tudo. E a gente não precisa fazer isso. A gente pode soltar, pode ter uma vida leve, a gente pode ter uma vida melhor, tá? Mas isso não é fácil. E para muitas pessoas isso é complicado. Por quê? Porque não tiveram uma infância tão boa como deveríamos, tá? Então, olha só. O segundo passo, ele nos mostra as experiências né? E como é bom e como é importante confiar que Deus, ele pode oferecer a direção que nós buscamos. Então, mesmo eu tendo a minha criança ferida, mesmo eu tendo, né, as dores emocionais criadas pelos meus pais, pela minha infância, pelo que aconteceu na minha infância, eu posso ter a plena certeza que Deus é suficiente para me curar de tudo isso, tá? Então, nós precisamos acreditar que isso é um processo e nossa fé e serenidade, elas crescem e se aprofundam através da nossa disposição de confiar nesse processo. Usamos as ferramentas do programa. Podemos trabalhar nossa disposição e desejo de acreditar ao assistir às reuniões, ao assistir às palestras, escutar os outros, sentir nossas emoções e encontrar um padrinho ou madrinha para rezar e meditar. Então, olha só, vamos precisar ter uma pessoa de confiança que ore por nós, para que nós possamos melhorar nos aspectos que a gente quer. Então, sabe aqueles pontinhos todos que a gente precisou listar desde o primeiro passo, o que eu quero melhorar, o que eu sempre falo na abertura, né, das palestras. Então, a gente vai precisar achar uma pessoa para orar com a gente, para que a gente pedir a Deus, para que a gente consiga vencer os nossos defeitos, os nossos pontos fracos, tá? E ao praticar o segundo passo, chegamos a crer que este poder maior que nós mesmos pode nos devolver a sanidade mental. Quer dizer, pode nos devolver a capacidade de vencer os nossos problemas, de vencer as nossas dificuldades, de vencer os nossos pontos fracos. E agora, gente, nós vamos para o caderninho, tá? Agora nós precisamos escrever. Então, vamos escrever algumas perguntas que a gente precisa responder. Então, essa aqui é a tarefinha de casa, tá? A tarefinha durante a semana. Então, a primeira pergunta. Necessito acreditar em um poder diferente do meu? Então, você já escreve aí.
Eu preciso mesmo? Você tem certeza? Os 12 passos estão me falando isso, né? O primeiro passo já falou um pouco, o segundo passo está falando que eu preciso acreditar em um poder diferente do meu. Segunda pergunta: o que me impede, se assim for, de acreditar em um poder maior do que eu mesmo? Então, assim, pessoas que tiveram problema com o pai, elas têm dificuldade em conhecer, acessar Deus o Pai. Então, isso aqui né, para as pessoas que tiveram um bom pai, isso não é problema, mas para as pessoas que tiveram um pai, como a gente leu, né, aqui atrás no meu resumo, isso pode ser uma dificuldade muito grande. Pensar que Deus é pai. Ixi, nossa, né, meu pai foi péssimo. Será que Deus vai ser tão ruim assim? Então, é o que acontece com essas pessoas que não tiveram um bom relacionamento com o pai, que tiveram um pai abusivo, tiveram um pai muito autoritário. Então, isso reflete também na nossa vida espiritual, a dificuldade de se achegar a Deus como um pai amoroso, que quer o bem para os seus filhos. Tem muita gente que tem dificuldade de acessar a Deus, de ir para a igreja, por exemplo, por causa disso. Então a gente já começa a tocar em algumas feridas, né? Da infância aqui, para a gente começar a organizar isso aqui, a curar isso aqui. Então, quem tem essa ferida, né, do relacionamento com o pai, escreve aí, olha, o que me impede de acreditar em um poder maior do que eu mesmo? Então, a minha relação ruim com meu pai, mas agora eu vou melhorar. Agora eu vou curar. Vamos? Bora? Então vamos lá. Terceira pergunta: como posso encontrar meu poder superior? Como que eu posso? Pedindo para Deus. Deus dá poder, Deus dá condição de vencer os nossos defeitos, de curar as nossas dores emocionais. Deus dá o poder para que a gente consiga vencer nossos pontos fracos. Então vamos lá. Pergunta 4. Que atributos tem o meu poder superior? Como me certifico disso? Então, como é que eu vou saber que eu tenho esse poder? Como é que eu vou saber que Deus está me dando esse poder? Como eu vou saber que Deus está me ajudando? Está me inspirando? Então, assim, em um dos passos mais lá na frente, esse passo se chama escavar. Quando eu fui escavar, eu estava procurando o que me. Né, era uma dessas perguntas e pedia para a gente procurar o que estava atrapalhando a minha vida. E aí eu ficava assim, gente, mas o que está atrapalhando a minha vida? Eu sei que tem alguma coisa atrapalhando a minha vida, mas eu não tenho noção, não tenho noção. O que é que está atrapalhando a minha vida? Então eu fiquei, aí a gente tem que orar, falar, Senhor, me mostra o que está atrapalhando a minha vida. Gente, teve um dia que eu tive tantos pensamentos ruins, aí os pensamentos ruins vinham pra minha cabeça e falava, Senhor, toma conta. E aí vinha mais pensamento ruim e eu falava, Senhor, toma conta. E o dia pesado, dia difícil, dia complicado. E chegou no final do dia eu falei assim, meu Deus, parece que eu tô com depressão. Que horror! Só vem pensamento ruim na minha cabeça. Toda hora pedir para Senhor, limpa meu pensamento, limpa. E vem pensamento ruim de novo, vem pensamento ruim de novo. E aí me deu aquele estalo, né? Gente, olha só, Deus tá me mostrando o que tá atrapalhando a minha vida. Então deixa eu compartilhar com vocês. Há mais de 20 anos atrás eu passei por uma mudança radical, que eu costumo dizer que eu mudei 1000 quilômetros. Então eu estava em São Paulo, né, concursada, trabalhando, né, no hospital público da prefeitura de São Paulo e estava acompanhando estágio para a faculdade que eu estudei. Então para mim eu estava realizada, eu estava adorando aquilo. E aí meu pai faleceu. No que meu pai faleceu, eu vim para Goiânia, fui arrumar as coisas com a minha família e tal, e o concurso de Goiânia me chamou.
E aí, numa situação dessa, né, meu pai infartou e morreu na frente do meu irmão. Meu irmão ficou mal, minha mãe entrou em depressão e depois eu entrei em depressão também, né, gente? Foi uma situação assim que ninguém esperava, né? E aí acabei e o concurso de Goiânia me chamou. Eu tava bem nesse momento aqui, eu tinha muita hora extra lá, eu fiquei 2 meses aqui em Goiânia para ajudar minha mãe, ajudar meu irmão, e de repente o concurso daqui me chama justamente nessa época, né? Então eu fui fazer né, o meu admissional aqui, mas com o coração na mão, porque eu queria mesmo era voltar para São Paulo, não queria ficar aqui em Goiânia. Mas como é que eu ia voltar para São Paulo numa situação dessa, né? E aí eu entrei em depressão exatamente por causa disso. Eu queria estar em São Paulo, queria voltar para São Paulo, mas com a morte do meu pai, minha mãe precisando de ajuda, meu irmão também, eu resolvi ficar aqui. Então eu entrei em depressão por causa dessa decisão que eu tomei. Eu queria estar lá, queria voltar para lá, mas eu vi que precisavam de mim aqui. E foi muito difícil para mim tomar essa decisão, né? E eu entrei em depressão por causa disso, porque mudou, né? Mudou minha vida toda, mudou 1.000 quilômetros, mudou tudo, né? E aí, como eu entrei em depressão, eu quis me curar, me curei dela, mas a vida inteira, tudo que fala de depressão eu vou atrás, eu quero ler, eu quero saber, quero entender, porque quem tem depressão uma vez tem probabilidade de ter depressão de novo, né? E eu não quero nunca mais ter depressão. Então, tudo que fala de depressão eu vou atrás, porque eu não quero ter depressão mais, né? E aí, na escavação, apareceu isso, que isso estava atrapalhando a minha vida, que eu tinha uma certa obsessão por saber coisas sobre depressão e ajudar pessoas com depressão, que eu olhei assim, gente, olha só, eu escavei, 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 pedi para Deus me mostrar o que estava me atrapalhando, e eu achei, era essa obsessão por saber tudo sobre depressão. Gente, então quando fala aqui, como posso encontrar meu poder superior? Pedindo para o poder superior um pouquinho do poder dele, tá? Que atributos tem o meu poder superior? Então, olha o atributo que Deus me deu de encontrar o que estava me fazendo mal. Deus me deu isso. Veio lá de cima, eu não via isso, mas lá de cima veio para me mostrar. E como eu me certifico disso? Né? A própria Bíblia fala, né? Que pedi e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. O que significa isso, gente? Então você pega, né, um recipiente, coloca um pouco de areia lá dentro. Mas podem ficar bolhas, podem ficar alguns lugares sem nada. Então você tem que dar uma sacudida, né, umas batidinhas, e aí você põe mais até transbordar. Então é isso que Deus quer dar pra gente. São bênçãos de tal forma que encha o local e que transborde. Então, quando a gente, né, vê para a pergunta 4, que pergunta isso, né? Que atributos tem o meu poder superior? O poder de me mostrar aquilo que eu desejo ver, que eu desejo saber. E como eu me certifico disso? Pedindo. Pede para Deus, que Deus vai te mostrar alguma coisa, Deus vai mostrar aquilo que você está precisando. Eu pedi para que Deus mostrasse para mim o que estava atrapalhando a minha vida e Ele mostrou. Então agora é sua vez, né, de ver os atributos desse poder superior e de se certificar de que esse poder superior é forte o bastante para te ajudar a melhorar a sua vida, tá? Então vamos lá. O que significa para mim essa frase? Viemos a acreditar. Ó, a gente está construindo aqui, olha. Então a gente veio da necessidade de acreditar em um poder superior, em ver o que me impede de acreditar nesse poder superior, tá? E depois a gente fala como eu posso encontrar o meu poder superior. E depois, que atributos meu poder superior tem? E agora, o que significa para mim? Viemos a acreditar, né? Será que agora, depois que eu passei por todas essas perguntas, será que agora eu acredito que existe esse poder superior mesmo? Eu acredito que esse poder superior vai me ajudar? Então, o que significa para mim? Viemos a acreditar. E agora nós vamos para a pergunta 6.
O que significa para mim um poder superior a nós mesmos? Então, para mim, vocês já viram, foi um significado muito grande. Deus me mostrar aquilo que eu não estava vendo, aquilo que eu estava me excedendo, aquilo que eu estava exagerando. E agora, pergunta 7. O que significa para mim nos devolver a sanidade? Para mim, devolver a sanidade foi parar com essa compulsão de saber tudo sobre depressão. Chega, não preciso mais, já sei o suficiente, já tá bom o suficiente, não preciso ir atrás mais de saber nada sobre isso. Chega, tá? Me devolver a sanidade é parar de pensar nisso, parar de ter medo de voltar a ter depressão de novo, tá? Vamos lá, pergunta 8. Só por hoje, o que significa sanidade? E aí? O que significa saúde mental para você? Como é a saúde mental para você? Pergunta 8. Qual era a minha imagem de um poder superior antes dos 12 passos? E aí? Como você imaginava Deus antes de tudo isso que eu falei para você hoje? Como se manifesta em minha vida a prepotência e a minha obsessão por controle? Eita, essa perguntinha agora tocou fundo, né? Foi rodeando, 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 até fazer assim, ó. Cadê o controle? Como é você com a sua tentativa de controlar a vida, as pessoas, você mesmo? E aí, você consegue controlar tudo? Você consegue controlar alguma coisa? É, gente, não é fácil não. Controle não é bom para ninguém. Então, como se manifesta em minha vida a prepotência e a minha obsessão por controle? E aí? Vamos estudar isso? Vamos organizar isso? Vamos arrumar isso? E aí a gente chega na última perguntinha. Como resultado de praticar o segundo passo, que novos comportamentos estou praticando? De que maneira ainda sofro? Então, no segundo passo, a gente aprendeu que largar o controle, confiar em Deus e pedir para esse poder superior o poder para enxergar as minhas falhas e enxergar os meus acertos e enxergar como melhorar isso. Olha que coisa mais interessante, olha que coisa importante. Deus pode nos dar as respostas que tanto nós precisamos. É a gente pedir para Ele, né? Pedir, dar e se usar. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Deus quer nos dar uma vida melhor, Deus quer nos dar coisas boas, mas para isso eu preciso pedir e eu preciso ter a confiança de que Ele vai me dar, de que Ele vai mostrar o caminho, de que Ele vai me ajudar a fazer a coisa certa, a fazer aquilo que a gente realmente precisa. Então, estamos aqui terminando as 10 perguntinhas do segundo passo e que a gente possa meditar nelas durante a semana, responder elas, ler elas com carinho e responder uma por uma para nós mesmos, nos organizar quanto a isso tudo, porque os 12 passos estão aí para te trazer uma vida plena, uma vida maravilhosa, um caminho, um caminho a Cristo, tá? Com liberdade em 12 passos. Então, a gente está estudando esse livro e esses passos todos estão baseados nele. Então, vamos começar a seguir a Cristo, a entrar no caminho que leva ao céu, e esse caminho vai nos ajudar a ser pessoas melhores, a melhorar ou a diminuir ou até acabar com os nossos pontos fracos. Será que a gente consegue? Tem gente que faz o ciclo várias vezes até se sentir seguro de que eliminou seus pontos fracos. E aí? Você quer eliminar seus pontos fracos? Não sei se você vai eliminar com os 12 passos que eu vou te passar agora, mas você pode fazer novamente, né? Aquilo que eu falo para vocês. Deixa eu pegar aqui meu outro livrinho. A gente tem, né, o Caminho a Cristo, tá? Que é o livro que fala dos 12 passos, bem cristocêntrico,
bem teológico, tá falando bem espiritual. E a gente tem, né, O Coração Restaurado, que já é um livro mais científico, é um livro escrito por pesquisadoras, né, para uma psicóloga, para um assistente social. Deixa eu ver aqui, ó, psicóloga. Quem mais? Ó, a Luciana é uma advogada e a Rebeca é uma educadora. Então, nós temos 3 pesquisadoras que escreveram esse livro e nesse livro elas mostram pra gente como a gente consegue restaurar as nossas emoções, como é que a gente consegue ter um coração restaurado e a gente curar as nossas feridas emocionais, curar a nossa criança ferida, para a gente superar nossos traumas e conseguir ter uma vida plena. Então, são 2 livros que a gente usa para fazer essas lives para vocês e que vocês, né, juntem-se a nós numa vida melhor, numa vida construída em 12 passos. Até mais e uma boa noite para você. Tchau, tchau.